Na aula anterior, nós começamos a falar sobre os parâmetros das famílias de circuitos lógicos, lembra? Falamos sobre a margem de ruído e o fan-out. E nesta aula nós vamos complementar com outros parâmetros das famílias de circuitos lógicos e também vamos falar sobre blocos lógicos estruturados de cada família e vamos falar também sobre as escalas de integração com circuitos digitais, beleza? E então, vamos começar? E vamos entender aqui mais um parâmetro das famílias de circuito lógico, parâmetro chamado de tempo de atraso de propagação ou delay. Toda porta lógica, na realidade, na teoria, ela não funcionava assim. Na teoria, a gente só analisava as entradas e quando colocava o estado de entrada, a saída já mostrava o resultado de forma instantânea. Mas na prática, na realidade, a porta lógica ela possui um atraso. O sinal, quando você coloca na entrada, ele demora para aparecer na saída um certo período de tempo. Então, aqui tem um exemplo de uma porta inversora, onde você coloca o nível lógico 0 aqui, vai aparecer 1 na saída, ou se você colocar 1 na entrada, vai aparecer 0 aqui na saída. Então aqui tem um exemplo. Eu estava no estado 0 e eu fui para o estado 1. O que aconteceu na saída? A saída ela estava no estado 1 e foi para o estado 0. E isso levou um certo tempo aqui, ó. Esse tempo aqui, esse TPHL, é o tempo de propagação do estado alto para o estado baixo. Esse H vem de high e o L vem de low. Então, esse TP aqui é o tempo de propagação. Ou seja, o TP é igual a tempo de propagação. Esse HL, ele vem de high to low, tem uns hífens aqui, e o seu LH, ele vem de low to high. Nesse caso aqui você tem, se eu colocasse na entrada de 1 para 0, tivesse 1 e eu mudasse para 0, né? Aqui tem 1 para 0, a porta ela vai sair de 0, aqui é de 1 para 0, a porta ia sair de 0 para 1 aqui, e aqui ela está em 1 para 0. Ia ter o tempo de propagação quando ela sai do 0 e vai para 1, não é de forma instantânea. Então nós dizemos que a porta lógica ela tem um delay, que geralmente o pessoal chama de ΔT. Então esse ΔT ou ΔTP é a variação de tempo que você tem quando você coloca o sinal na entrada e obtém o sinal na saída, ele vai demorar esse tempo. Então, se você começa a colocar várias portas em cascata, vamos colocar aqui 3 portas lógicas. Aqui eu teria A, aqui eu teria A barra, aqui seria A barra barra, que seria igual a A, né? E aqui eu teria A barrado. Então, aqui eu vou ter um ΔTP1, aqui eu vou ter um ΔTP2 e aqui eu vou ter um ΔTP3. No final, esse sinal A aqui, ele vai estar como se fosse a soma, né? Isso aqui vai ser o atraso total. Porque vai demorar para se propagar aqui, vai demorar para se propagar nessa porta e nessa porta. Então vai ter um delay aí para poder aparecer o seu sinal aqui na saída. Imagine isso num circuito extremamente complexo, com várias portas lógicas. Cada porta lógica tem um delta TPL, um TPLH e um TPHL, para cada porta é diferente. Então, para a porta inversora vai ter um certo tempo de propagação, para a porta end vai ter outro tempo. Então, imagine isso num circuito extremamente complexo. Vai demandar tempos distintos aí para você fazer a análise. E se você não dimensionar isso corretamente, pode acabar gerando erro. Por quê? Vamos supor que você tenha um outro estágio aqui que esse sinal vai ser levado para lá. Então, dependendo do que está acontecendo aqui nesse estágio, ele precisa que o sinal que está aqui chegue aqui na entrada dele num certo intervalo de tempo. E se esse atraso aqui for muito maior do que o tempo que ele precisa para que o sinal chegue aqui, pode acabar gerando erro aqui nesse próximo estágio ou em estágios mais à frente que ele esteja conectado. Pode ter um erro em cascata aí por conta de atraso. Então isso é importante você dimensionar quando você vai trabalhar com sistemas mais complexos em circuitos digitais. Uma outra característica importante da família de circuito lógico é a imunidade ao ruído. Que nada mais é do que a capacidade que o circuito digital vai ter
de não sofrer com o ruído eletromagnético. Todo circuito eletrônico está imerso numa grande piscina de ruído eletromagnético. Você está imerso é porque você não está vendo as ondas eletromagnéticas. Mas você tem atravessando aí por você e por todo o espaço aí que está envolvendo você, as ondas eletromagnéticas, sejam ondas de torre de celular, ondas de equipamento que estão sendo emitidos, ondas de rádio. Então tudo isso gera ruído nos circuitos eletrônicos. Então um circuito digital, se ele não tiver uma boa imunidade a esse tipo de ruído, ele pode acabar afetando aquela margem de ruído. Lembra a margem de ruído que a gente viu em aulas anteriores? Ele pode acabar afetando essa margem de ruído. Por quê? Porque no nível de ruído que a gente analisou nesta aula anterior que a gente falou sobre margem de ruído, se não tiver uma boa imunidade, isso aqui vai ficar um ruído muito alto. O que acontece? Vai interferir no nível de identificação aqui, se é um nível correto ou não, né? Então o circuito ele tem que ter uma boa imunidade ao ruído, para que ele possa ser meio que sofrer menos com relação aos níveis de ruídos que estiverem presentes naquela região onde o circuito está operando. E vai afetar, como eu disse, diretamente a margem de imunidade ao ruído. E essa margem ele é um parâmetro típico de cada família. A gente vai ver que dependendo da família, essa margem pode ser pequena ou pode ser grande, relativamente complacente. Essa margem, o ideal é que ela tenha um valor suficientemente grande para que não gere nenhum erro na hora de for interpretar o nível lógico, se é 0 ou se é 1, na presença de ruído. Beleza? Vamos analisar agora os blocos lógicos estruturados em circuitos integrados. E primeiro a gente vai falar sobre escala de integração. Todo circuito digital, o circuito analógico, mas aqui o foco da gente é circuito digital, ele possui um nível de escala de integração. Nesse caso aqui existe uma tabela, ela tá até um pouco defasada, existe outro escala aqui acima de ULSI, onde você tem a densidade de portas por chip. Lembra que eu falei lá em circuitos integrados que tinha um chip que ele tem uma estrutura de circuito digital lá dentro, que fica abarcado no encapsulamento? Então esse chip aí, ele pode ser classificado de acordo com a sua integração. No caso dos circuitos digitais, quando os componentes que estão lá integrados nesse chip possuem uma densidade de portas menor que 12, ou seja, no seu circuito integrado ali só tem 12 portas lógicas, por exemplo, ele é classificado como SSI ou Small Scale Integration. E assim, à medida que você aumenta o número de portas por circuito integrado, vai aumentando a escala de classificação dele. Por exemplo, aqui na ULSI, que vem de Ultra Large Scale Integration, é acima de 100 mil. Então, você tendo mais de 100 mil portas, vai entrar nessa escala aí de ULSI. E as famílias de circuitos TTL e CMOS que a gente vai ver aqui, a maioria vai se enquadrar em SSI ou MSI. Vai se enquadrar nessas duas aqui, ó. Ou seja, ou com a densidade menor que 12 portas por CI, ou entre 13 e 99 portas. A gente não vai abordar ou não vai mostrar aqui circuitos que sejam da faixa de LSI, VLSI, ULSI e SLSI, que seria as últimas, né? A mais atual, que seria acima de Ultra Large. E aqui tem, por exemplo, uma foto do circuito integrado do tipo VLSI, que vai de 1000 até 99.999 portas lógicas. Então, se você não viu ainda o vídeo, se você pulou, que eu estou de olho, não pule, né? Antes da primeira aula deste bloco de família de circuito lógico, eu coloquei um vídeo lá, um link, com relação a técnicas de fabricação de circuito integrado. E mostra o processo de litografia, mostra o processo de gravação do chip na placa de silício. Então isso aqui tudo é um circuito digital que tem essa escala de integração VLSI. Então isso aqui são como se fossem blocos de circuitos digitais que executam funções específicas e o chip completo aqui executando uma função para a qual ele foi desenvolvido. E isso é como se fosse a distribuição das áreas que você tem de cada região de bloco lógico e o que ele vai fazer está relacionado ao funcionamento geral entre esses blocos, beleza? Esses blocos lógicos estruturados que ficam aqui internamente, que são construídos, né, utilizando microeletrônica,
eles podem utilizar tanto o transistor TBJ ou o transistor do tipo MOSFET. O MOS vem de... O MOS a gente já viu, já que é de metal óxido semicondutor, e o FET vem de Field Effect Transistor. Enquanto o TBJ é de transistor bipolar de junção, esse aqui é outro tipo de transistor. Então você usa esses tipos de transistores, dependendo da família, para poder criar esses blocos lógicos e, consequentemente, criar as portas lógicas. É claro que não são essas estruturas simples aqui que ficam nessas famílias lógicas, não são essas estruturas que a gente está vendo aqui, mas é só a título de ilustração. Você vai utilizar os transistores como se fossem chaves, por exemplo. E aqui está, por exemplo, uma chave utilizando TBJ. Então pode ter uma estrutura mais complexa, mas que vai fazer com que os transistores lá funcionem como chave. E a gente vai ver quando for abordar cada família lógica. A gente não vai entrar, não vai aprofundar analisando cada bloco com transistor, como é que funciona, não. A gente vai falar de forma superficial e eu vou trazer aqui para vocês apenas como seria um bloco lógico naquela família, beleza? Então aqui você tem, por exemplo, uma chave construída com um transistor TBJ, aqui uma chave construída com um transistor do tipo MOSFET. E repare que os transistores eles são de tipos distintos, beleza? E aqui eu trago para vocês como seria, por exemplo, uma porta NOT construída, uma porta inversora, né, construída com transistor MOS e com transistor TBJ. Então repare a estrutura de como seria uma porta NOT. Como eu disse, na família lógica a estrutura vai ser bem mais complexa que essa, mas aqui é para ilustrar como seria utilizando transistor CMOS aqui no caso é o CMOS. Esses dois transistores são do tipo CMOS, tá? Um é do tipo NMOS e o outro é do tipo PMOS. Aí isso aí fica para você complementar com leitura em casa, você se interessar, ou se você já viu já isso, você já deve identificar quem é o PMOS e o NMOS, mas não vai ser a ideia da gente aprofundar isso aqui. E aqui seria uma porta inversora com o transistor do tipo TBJ, né? Esse aqui é do tipo TBJ, transistor bipolar de junção, fazendo a função NOT aqui, tranquilo? Então, finalizamos aqui os parâmetros das famílias de circuitos lógicos e vamos para os destaques dessa aula. Quais foram os parâmetros que a gente viu aqui, né? Vimos que existe um parâmetro chamado de tempo de atraso de propagação, ou também delay, onde esse parâmetro ele mostra o tempo de atraso em que um sinal de entrada leva para chegar na saída de uma porta lógica. Eu comentei aqui que esse tempo de atraso de propagação ele é tanto do nível lógico 0 para 1 e do 1 para o 0, e vai mudar também de acordo com a porta lógica. Você vai ter diferentes tempos de propagação dependendo do tipo de porta lógica. Vimos também a imunidade ao ruído, que é um fator bastante importante porque ele impacta diretamente na margem de ruído. Então, circuitos que tenham uma boa imunidade, eles podem ter uma margem de ruído relativamente complacente com relação aos níveis lógicos e para que eles possam ser identificados sem problema nenhum. Vimos também que os blocos lógicos estruturados nas portas lógicas e nos circuitos integrados de maneira geral, né, circuitos digitais, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de portas por circuito integrado, por chip, né, que pode ser SSI, ULSI, VLSI, tem uma série de classificações de acordo com a quantidade de portas, e nós vimos aqui que esses blocos lógicos estruturados eles podem ser construídos ou com transistor TBJ ou com transistor do tipo MOSFET, né? Vai depender da família lógica que está sendo analisada ou que está sendo utilizada. A família TTL, a gente verá que adotará mais transistores do tipo TBJ, e a família do tipo CMOS vai adotar mais transistores do tipo MOSFET, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham assimilado o conteúdo desta aula. Se você tiver alguma dúvida, já sabe, mande mensagem para mim ou deixe uma dúvida no fórum deste vídeo, que eu terei o prazer de responder. Se tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, também você pode rever estas aulas e fazer a leitura complementar dos materiais que estão anexados às aulas que a gente já viu e porventura estiver anexada a esta aula também. Tranquilo? Vejo vocês então na próxima aula. Até mais.